Viagem ao Centro da Terra, capítulo 3. O professor franzia as sobrancelhas. Não há dúvida, é escrita rúnica, mas há uma espécie de código que tenho que decifrá-lo. Deu um murro sobre a mesa e ordenou: sente-se aqui e escreva. Em 1 segundo eu estava a postos. Agora vou lhe ditar cada letra de nosso alfabeto correspondente a cada um desses caracteres. Vamos ver no que vai dar. Uma após a outra, cada letra foi ditada. Formou-se a seguinte sucessão de palavras, a meu ver, incompreensíveis. Quando terminei, ele agarrou a folha, examinou-a durante muito tempo com bastante atenção. Que significa? Repetia mecanicamente. Fiquei calado. Muitas vezes, perto do meu tio, é melhor manter um cauteloso silêncio. De fato, ele falava consigo mesmo. Trata-se de um criptograma, uma mensagem e que o sentido está oculto em letras embaralhadas de propósito. É preciso decifrar o código para colocá-las em ordem correta e descobrir o significado da frase. Quem sabe estou diante de uma grande descoberta. Pessoalmente, eu acreditava não haver nada de interessante naquele pergaminho envelhecido, mas calei-me para evitar sua ira. Comparou o livro com o pergaminho. As duas caligrafias não são produtos da mesma mão. O criptograma é certamente posterior ao livro. A primeira letra é um M duplo. Seria perda de tempo procurá-la no livro de Turleson, pois só foi acrescentado ao alfabeto islandês no século XIV. No mínimo 200 anos separam o livro do pergaminho. Concordei. A conclusão parecia bastante lógica. Quem terá escrito esses caracteres misteriosos? Talvez tenha assinado seu nome em algum lugar. Meu tio ergueu os olhos. Pegou uma lente de aumento, examinou as primeiras páginas do livro detalhadamente. No verso da segunda, a do anterosto, descobriu uma mancha. À primeira vista parecia um borrão de tinta. De perto distinguiu caracteres meio apagados. Concentrou-se. Conseguiu identificar caracteres rúnicos que leu sem hesitação. Arne Saknussemm, exclamou triunfante. Em seguida refletiu. É o nome de um sábio do século XVI, um célebre alquimista islandês. Observei meu tio com admiração. Seu entendimento das línguas modernas e antigas era fascinante. Ele continuou. Os alquimistas eram os verdadeiros cientistas de seu tempo. Avicenna, Bacon, Lully, Paracelso fizeram descobertas espantosas para a sua época. Era possível que Saknussemm tenha ocultado algo de importante neste criptograma. Só pode ser isso, senão qual o motivo de escrever em código? A imaginação do professor incendiava-se com essa possibilidade. Mas que interesse o alquimista teria em esconder sua descoberta? E eu sei, Galileu não fez isso em relação a Saturno? Fique sabendo, vou decifrar esse documento custe o que custar. Mas ainda, não vou comer nem dormir até conseguir. Assustei-me, isso poderia prejudicar sua saúde. Nem você, Axel, talvez precise de sua ajuda, ele acrescentou. Oh, não! Lamentei-me interiormente. Ainda bem que já almocei por 2. Ele continuou. O primeiro passo é identificar a língua. Embora escrita em caracteres rúnicos, o texto final pode não estar em islandês. Deve ser difícil. Levantei a cabeça entusiasmado. Esperava que fosse rápido. Nada mais fácil, comentou ele. Neste documento constam 132 letras.
Pelos meus cálculos, são 79 consoantes contra 53 vogais. É a proporção com que são formadas as palavras das línguas meridionais. Os idiomas do norte são muito mais ricos em consoantes. Sem dúvida, trata-se de uma língua do sul. Eram conclusões lógicas. Ele foi adiante na análise. O alquimista Saknussemm era um homem culto. Se não escreveu sua língua materna, o islandês, deve ter escrito no idioma preferido pelos homens do século XVI, ou seja, latim. Se eu estiver enganado, tentarei o espanhol, o francês, o italiano, o grego, o hebraico, mas os sábios do século XVI geralmente escreviam em latim. Em princípio, creio que é latim. Surpreendi-me. Eu já havia estudado latim. Parecia impossível que aquela sequência de palavras estapafúrdias tivesse algo a ver com a doce língua de Virgílio. Meu tio insistiu. É latim, mas as letras estão embaralhadas. Vamos ver. Se conseguir dar sentido a essas palavras, há de ser bem esperto, meu tio. Refleti. Ele retornou à folha onde as palavras em código se alinhavam. Temos aqui uma série de 132 letras em aparente desordem. Em algumas palavras só há consoantes, como na primeira. Em outras, as vogais são abundantes. Na quinta, por exemplo, ou na penúltima. Obviamente, a disposição não é por acaso. Ela é fruto de um código matemático que determinou a sucessão das palavras. Provavelmente, a frase primitiva foi escrita de maneira normal, depois embaralhada, de acordo com alguma regra. Se descobrir a chave do enigma, descobrirei o sentido do texto. Mas qual é a chave? Axel, você tem alguma ideia? Fiquei em silêncio por um bom motivo. Meus olhos estavam pregados em um maravilhoso retrato pendurado na parede, o da jovem Greimbem. Nessa época, a pupila do meu tio encontrava-se em Altona e na casa de um parente. Sua ausência me entristecia e muito. Vou confessar a verdade. Nós nos amávamos. Já estávamos noivos sem que meu tio soubesse. Tínhamos medo de que ele não compreendesse nossos sentimentos. Greimbem era encantadora, loira de olhos azuis, comportamento discreto, talvez até um tanto séria demais, mas nem por isso me amava menos. Quanto a mim, estava apaixonado. Ao admirar o retrato, eu me esquecera do meu tio para penetrar em um mundo de fantasias. Lembrei-me de sua presença. Todos os dias ela me ajudava a arrumar as preciosas pedras colecionadas por meu tio e as etiquetava comigo. Greimbem tinha também interesse por mineralogia. Gostava de se aprofundar em questões difíceis. Passávamos longas horas estudando, lado a lado. Nos momentos de lazer, passeávamos em torno de um lago próximo, admirando um velho moinho enegrecido. Andávamos de mãos dadas. Eu lhe contava anedotas, pois adorava vê-la rir. Estava nesta parte no meu devaneio quando o professor bateu com um punho na mesa e me devolveu com violência a realidade. Pela lógica, a primeira ideia que deve surgir na mente quando são embaralhadas as letras de uma frase é a de expor as palavras verticalmente. Tem sentido, pensei. Axel, bote uma frase qualquer no canto do papel, mas em vez de colocar as letras umas após as outras, coloque-as sucessivamente em colunas verticais, de modo a fazer grupos de 5 ou 6. Fiz o que ele me pediu. Escrevi de cima para baixo. Muito bem, agora coloque essas palavras em linha horizontal, disse o professor. Obedeci. Formou-se uma frase. Perfeito, concluiu meu tio.
arrancando o papel das minhas mãos. Isso já se parece com o texto do pergaminho. Tanto as vogais quanto as consoantes se agruparam da mesma maneira, aparentemente desordenada. Há até mesmo uma letra maiúscula no meio das palavras, bem como uma vírgula, tal como no manuscrito de Saknussemm. Era uma conclusão engenhosa. Meu tio prosseguiu. Para entender o que você escreveu, basta que eu tome sucessivamente a primeira letra de cada palavra, depois a segunda, a terceira e assim por diante. Foi o que meu tio fez. Para seu grande espanto, leu: Eu te amo muito, querida Granben, exclamou ele. Sem pensar que seu objetivo era decifrar o texto, eu tinha feito uma confissão desastrada. Ah, então você ama a Granben, disse meu tio em tom professoral. Sim. Não, balbuciei. Ah, você ama a Granben, repetiu ele automaticamente, sem prestar mais atenção na história. Pois bem, voltemos ao documento. Vamos aplicar o mesmo procedimento. Depois, voltou ao enigma que eu absorvia tremendamente. Para meu alívio, já esquecido das minhas palavras comprometedoras, a curiosidade pelo pergaminho arrebentou. Seus olhos faiscaram por trás dos óculos. Seus dedos tremeram ao retomar o manuscrito. Estava muito emocionado. Tossiu. Com voz grave, foi escolhendo sucessivamente a primeira, depois a segunda, cada letra da palavra, e ditou-me. As palavras em separado não faziam sentido algum para mim, mas não tinha dúvida de que o professor decifraria o código. Aguardei o momento em que pronunciaria uma frase em latim. Que surpresa! Um violento murro balançou a mesa. A tinta derramou-se. A pena voou de minha mão. Meu tio atravessou o escritório com uma velocidade de projétil. Desceu a escada da entrada aos trancos e saiu para a rua. Em seguida, desapareceu de minha vista. E aqui termina o capítulo 3.